Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu sou o Levi, do canal AP, Aprendendo e Praticando. Alguns já me conhecem, né? De alguns vídeos que estamos postando na internet. Eu quero agradecer aí o pessoal que está se inscrevendo, tem ajudado bastante o canal. Também o pessoal que tem comentado. Eu tenho o maior prazer aí de responder o comentário e também aceitando sugestões, tá? Para que a gente possa crescer no nosso canal, tá? Cada dia. Bem, hoje eu quero aqui gastar um tempinho com vocês para a gente conversar um pouco sobre o multímetro analógico. Como usar o multímetro analógico com segurança. Apesar dessa regra servir para qualquer multímetro, tá? Tanto o analógico quanto o digital. Então hoje nós vamos tratar sobre o multímetro digital. Eu já tenho um vídeo aí que eu tratei sobre o analógico, tá? A gente vai colocar logo mais alguns complementos. É um multímetro muito bom, analógico, é útil na bancada, mas ele requer bastante cuidado. Então, se você tiver alguma dúvida, estiver comprando um multímetro analógico aí, dá uma olhadinha no vídeo nosso, tá? Lá nós tratamos algumas coisas sobre segurança, como fazer medidas com segurança com o multímetro analógico. E hoje nós vamos fazer com o digital. A gente vai estar passando algumas dicas de como a gente operar, né, esse equipamento com segurança tanto para o equipamento como para quem usa, tá? O usuário, porque há riscos, tá? Há bastante riscos aí para o usuário quando não sabe usar o multímetro. Primeira coisa, gente, quando você for comprar um multímetro analógico, ou quando estiver usando, desculpa, um multímetro digital ou analógico, mas mais o digital, primeira coisa que você tem que ver o que você vai medir. Se o teu equipamento ele comporta, tá? Ele consegue medir, tá? Ele tem escala para isso, né? Por exemplo, nós temos aqui o multímetro Minipa, tá? O ET2042F, um bom multímetro por sinal, tá? Fica aqui a dica, tem um vídeo sobre ele também. Fica a dica aí que você quiser comprar um bom multímetro, tá? Um multímetro que vai te satisfazer. Compre esse multímetro, tá? Ele é preciso, tem vários recursos, ele é muito bom, tá? Tá comigo aqui já há algum tempo na bancada e só tenho a elogiar ele. Então esse multímetro, por exemplo, ele vai medir as tensões, por exemplo. O que vai oferecer risco para você normalmente vai ser medir as tensões de corrente, né? Então digamos que você esse multímetro aqui, ele mede no máximo 1000 volts, tanto em AC como DC, tá? Que é 20.000 volts na alternada e 1000 volts na contínua, tá? Então, mas veja bem, esses multímetros eles têm umas categorias, tá? Que você deve observar, tá? Esse multímetro aqui, se você for ver aqui, ó, tá? Ele é um CAT, deixa eu só tirar aqui se a gente consegue, tá? Ele é CAT 2 em 1000 volts e CAT 3 em 600 volts, tá? Tá aqui assim, ó, tá vendo esse triângulozinho aqui? Ele tem um CAT, tá? Esse multímetro aqui, ele é um CAT 3, tá? Porque ele pode operar, tá, com CAT 3. Olha lá, CAT 3, 600 volts. O que é isso, tá? CAT 1, por exemplo, que não é esse caso, é um multímetro que você só pode usar para fazer medições ali na sua bancada que não esteja conectada à rede elétrica diretamente, que tenha um transformador isolador, tá? Depois de um transformador, aí você pode usar o CAT1, tá? Mas nunca antes, ou sem um isolamento da rede elétrica, porque o multímetro não proporciona isolamento suficiente para que você possa ligá-lo numa tomada, tá? O CAT2 você já pode usar ele, pode fazer medições na tomada na rede doméstica, tá? Em local fechado, tá? Onde não tenha muita umidade, né? Esse, por exemplo, esse multímetrozinho comum aqui, ó, ele é CAT2, ó, tá? E
ele mede até 750 volts. Pode ver que ele já diminuiu, o meu CAT3 mede até 1000, esse aqui é até 750 volts. Então esse multímetro aqui você pode usar ele já na bancada ou dentro da residência, tá? Você pode fazer algumas medições aí na tomada elétrica, tá? Mas só isso, não pode ir para o quadro de distribuição, tá? O CAT3, que esse caso também, que ele é CAT2 ou CAT3, esse aqui ele já pode, você pode fazer medições no quadro de distribuição e também no relógio da luz, tá? Do poste para dentro, nunca do poste para fora. Tá? Então você pode fazer medições com ele, por isso que tem esse CAT. Por que isso? Olha a diferença. A robustez do multímetro, tá? O isolamento, ele tem aqui silicone, então ele aguenta, tá? Isolamento de altas tensões. Se você for medir 1000 volts, por exemplo, tá? Que é a escala máxima dele, tá? 1000 volts você vai medir com ele, tá? Digamos que vai no quadro de energia elétrica, num tempo chuvoso, úmido, tá? Se ele não tiver um bom isolamento, o multímetro, ele vai te dar choque, tá? Por quê? Porque vai estar úmido e a atmosfera ali onde você vai estar carregada, né, de umidade. E isso vai proporcionar a condutividade da corrente elétrica e pode te dar um choque, tá? Outra coisa, pessoal, então aí creio que está bem esclarecido aí sobre os CAT, né? E normalmente os técnicos eletrônicos vai comprar um CAT3 como esse daqui. Esses multímetros um pouco melhor já vem CAT3, né? E daí tem o CAT4, tá? O CAT4 já pode fazer medições fora do poste, tá? Da residência para fora, né? Então, quanto à medição, você sempre vai ver o que você vai medir primeiro, tá? Por exemplo, você vai medir uma tomada da sua casa, ou da sua residência ou do teu cliente. Você tem que ver se ela é 110 ou é 220, né? Porque você vai saber o que você está medindo. Se você não sabe, digamos lá, tá? Você está com esse multímetro aqui comum, tá? Que não pode medir a rede elétrica, mas você vai lá medir, tá? Aliás, ele pode medir dentro de casa. Então, por exemplo, ele tem a medir 200 volts e 750 volts. Se você não souber qual a tensão, tá? Vai direto no 750. Aliás, esse multímetro aqui, 750 volts, vá direto nele, tanto para 110 como para 220, tá? Porque 110 é a tensão nominal, mas ele pode chegar a 160, 170 volts, é muito próximo, 200 pode queimar o multímetro. Então já joga 750, né? Daí com 750 você já faz uma medição, né? Mas não pode esquecer de mudar, tá? Esse multímetro aqui, que é simplesinho, ele não tem proteção, tá? Ele tem uma proteção de fusível, mas ele não aguenta nada não, tá? Esse fusível ele rompe muito rápido. Então, prefira não usar as proteções, tá? Então, se você vai fazer uma medição em AC, usa 750 aqui, tá? No meu caso, tá? Eu tenho aqui em AC, tenho 1000, que é a máxima, e tem 600, então eu posso usar 600, né? Então aqui o multímetro você tem que configurar ele, né? Tá configurado para medir uma tensão AC, que é a tomada, tá? E uma tensão até 600 volts. Então 110 ou 220 você consegue medir, né? Vamos fazer uma... Aí, quando eu vou fazer a medida de tensão, tá? Principalmente tensões altas, você tem que cuidar muito com as pontas, tá? As pontas não podem estar trincadas, quebradas. Tem que estar sempre em bom estado, nada de gambiarra aqui, tá? Porque se ela tiver aqui uma parte sem isolamento, você pode levar um choque, né, na hora que você for medir. Então, e outra, se você for medir uma tensão alta, maior que a 110 ou 220, se tiver qualquer trinca aqui, vai centelhar e vai te dar um choque. Eu não creio que você vai medir tensões maiores, mas é a dica, tá? Muita gente não cuida das pontas. Tem que estar sempre em bom estado, limpa, tá? Feita de material bom, silicone, tá? Vale a pena investir. Não adianta nada você investir num multímetro e não ter uma ponta boa, tá? A ponta de prova, ela tem que ser compatível com o teu multímetro. Esse multímetro aqui, tá? Ele mede até 1000 volts. E ele mede também corrente até 20 amperes, tá? 20 amperes. Então o que eu tenho que fazer?
A ponta, olha só, essa ponta é até 1000 volts máxima e 20 amperes, ó. Ela é compatível com o multímetro. Agora, uma ponta comum, vou passar para vocês aqui, essa pontinha aqui, ó, que vem junto com os multímetros mais baratos, né? Tá? Esse aqui ainda veio, ó, tá? Ela é para 1000 volts, ó, 1000 volts, 10 amperes. Então eu não posso medir 20 com ela, só 10, tá? O fio é mais fino, tá? Talvez não vai dar para ver aí, mas ó, dá até para ver sim. É bem mais fino, tá? Então a ponta tem que ser compatível, tá? Com o que você vai medir, né? Aí conferindo tudo isso, você vai fazer a medição. Nós vamos fazer uma medição na tomada, na rede elétrica aqui. Na minha casa é 110 volts, tá? Ele vai medir diretamente, então, no circuito, né? Vou colocar aqui, tá? É só medir. Isso, se você não configurar certo, dá um estouro. Vamos lá. Não tá ligado aqui. Deixa eu só ligar para nós. Tomada com o contato. Aqui está as duas pontas, né, colocadas. E a medida lá de 128 volts, tá? Ele já indica pra gente o que é AC, tá? Alternada, tá? E esse multímetro aqui, se você apertar o laranja aqui, ele dá pra minha frequência, ó, 60 Hz, tá? É uma coisa que para alguns eletricistas é interessante, né? Aí, ó, 128 volts, feita a medida com segurança. Mede até 600, tô com 128, tranquilo, né? Então aí tá a medida AC, tá? A DC não tem tanto problema, né? Aí é só colocar na DC e medir, dar medida direta ali. A AC, agora a corrente elétrica, nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós vamos medir uma corrente, a gente vai ter que mudar, tá? Por exemplo, medir uma corrente alta. Aí aqui 600 mA é o máximo que ele vai medir nessa escala. Depois ele vai para 20 amperes. 20 amperes eu tenho que pôr aqui, ó. Eu deixo a comum, que é a preta, e passo a vermelha para medir corrente. A partir do momento que eu coloquei para medir corrente, tá? Aqui é um curto-circuito. E se você for medir uma tensão na rede elétrica, preste muita atenção agora. Se você configurou ele para medir corrente elétrica e você vai medir uma tensão e esquece de mudar aqui, você vai dar um estouro, vai derreter os fios, você vai correr um risco de levar um choque tremendo. Então, muito cuidado quando você está trabalhando com tensão alternada na rede elétrica e ao mesmo tempo medindo algum tipo de corrente. Eu prefiro usar dois multímetros, tá? Quando eu vou fazer esse tipo de medição, um para corrente e outro para tensão, já para não dar esse problema de você errar a escala, tá? Como é que você vai medir corrente, tá? Suponhamos não, nós temos aqui, né, a partir de agora eu vou usar só o azulzinho, tá? Aqui o multímetro que eu tô mais acostumado. Digamos que nós temos uma lâmpada aqui para acender e nós temos aqui uma tensão DC, tá? Que nós precisamos medir a tensão e a corrente. Quando nós vamos medir a tensão, nós colocamos o multímetro em paralelo com o circuito a ser medido, né? Nós temos dois fios aqui, paralelo é uma ponta com um fio, outra ponta com o outro, certo? E isso nós vamos fazer agora, nós vamos medir. Existe um acessório, tá, que é legal, que é essas garrinhas. As garras jacaré, que é o nome dessa garra, tá? Ela também tem que estar especificada com a categoria do multímetro, tá? Essa minha garra aqui, ela é para 10 amperes. Ela é muito ruim de ler, tá?
Nós não vamos conseguir, acho que consegui aqui, tá? Ela é para 10 amperes. Quase focou. Lá, 10 amperes. Então eu posso medir no máximo 10 amperes com essa garrinha. Agora, essas daqui já são bem fraquinhas, tá? Para 1, 2 amperes. Ou 5 amperes rápido, assim, para medir, sem ficar muito tempo, tá? Aí, essas garras aqui, essas garras elas já vêm preparadas para você introduzir a tua ponta de prova aqui, ó. Você coloca lá e ela já travou, coloca aqui e ela trava lá. Aí você tem duas pontas de prova. Então, eu vou colocar aqui. Aqui é uma tensão contínua, mas a lâmpada sabe que funciona, não tem polaridade. Mas como aqui eu tô com polaridade, tensão contínua, eu vou colocar aqui a garra vermelha do multímetro e a preta do multímetro no negativo, tá? E aqui, note que eu estou configurado para corrente, mas eu quero medir tensão. Então eu volto aqui, tá? Sempre com calma, tá? Nunca faça medidas estabanadas, né? Aqui é 12 volts, então eu vou procurar uma tensão contínua que suporte isso. No meu caso é 60 volts, porque 6 é muito pouco, né? Então aqui eu vou ligar minha fonte de alimentação, tá? Estou com 10,8 volts aqui na lâmpada. Nota que a medida vem direta, né? Desencaixou aqui, peraí. É bem mais prático do que o multímetro analógico, né? Eu vou colocar aqui para medir 600 volts. Ó, aqui ele muda, por exemplo, eu tô com 10,9. Eu tenho mais casa decimal. Se eu colocar para uma escala muito longa, eu perco uma casa decimal. Então você coloca onde dá uma tensão mais folgada na escala, mas que tenha mais casa decimal aqui para você ler, certo? Aí como nós vamos medir uma corrente? A corrente vai ser o seguinte, a corrente tem que interromper o circuito. Primeiro nós vamos configurar, coloca aqui, vou medir a corrente contínua. Corrente alternada você medir geralmente num eletrodoméstico, né? Que não é o caso aqui. Então aqui nós temos aqui os dois fios ligados para lâmpada, tá? Então você vai desligar um, esse aqui é o negativo. Então você vai ligar ele na ponta preta do multímetro, que é negativo. Você vai ligar em série com o circuito, tá? Agora, a ponta vermelha, você vai ligar no outro fio que ficou da lâmpada. Ela já funcionou, tá? Ó, a lâmpada está acesa. Ela está consumindo 4,15 amperes. Tá vendo? Ó, medida tranquila, tá? Então como é que a gente faz para medir? Só para recapitular, pessoas às vezes tem dúvida quanto a isso, tá? Tensão, nós medimos em paralelo o circuito. Corrente é em série, então nós desligamos um. Se você desligar o positivo, você vai ligar o positivo com o positivo do multímetro, tá? Senão ele vai dar medida invertida. E depois o preto onde sobrou, que vai lá para a lâmpada. Olha lá. Não tem polaridade, tá? Desde que você coloca as pontas iguais, né? Olha lá, eu mudei agora, coloquei positivo, ele continua positivo, tá? Então a corrente é isso. E daí aqui, terminou de medir corrente, já tira, desconfigura e bota na escala maior de tensão, porque se for fazer alguma medida, você não vai estragar o multímetro, tá bom? Esse multímetro meu, ele tem uma proteção até 400 volts em qualquer escala. Então se eu tiver na escala aqui de ohms, tá, para medir resistência, e eu ligar na tomada, ele não queima, tá? Em qualquer escala, tá? Ele funciona assim, tá? E então tensão, tanto alternada como contínua, você vai colocar em paralelo com o circuito. Nunca toque no circuito com a mão, sempre as pontas bem isoladas, tá? Compre um multímetro que seja bom, tá? Se você vai medir com tensão, trabalhar com tensão elétrica, com correntes altas ou tensão alta, alta tensão, né? Aí esses multímetros também tem o seguinte, eles têm a escala de miliampere, porque até 600 miliamperes você vai medir aqui, ó, coloca a ponta preta
e a ponta vermelha aqui no 600 mA, tá? Que ele vai medir até 600. Mas se ultrapassar disso, eu sempre coloco 20 primeiro, depois eu venho abaixando a escala. Sempre coloque uma tensão ou uma escala maior do que você vai precisar. Aí que coisa você vai baixando a escala até melhorar, né? Para você a visualização. Outra coisa, ele tem capacímetro. Quando for medir um capacitor, sempre descarrega o capacitor antes. Dá um curto-circuito nas perninhas dele, daí mede a capacitância, tá? O life também, tá? Esse life aqui para medir, você vai medir a fase, tá? Achar a fase, o neutro, né, de uma tensão. Então vai colocar aqui no live, tá? Coloquei aqui no live, ele vai apitar para mim aonde for a fase. Ó, apitou um pouquinho, ó, descobri a fase do circuito, tá? Tô medindo aqui, ó, tá? Ele vai funcionar para isso, ó. Um pouquinho, onde for mais rápido é a fase, ó. Ó, aqui é a fase, tá? Fase e o outro lado é o neutro. Ele também tem a escala de NCV, que é sem contato. Você vê se tem tensão num determinado cabo, né? Aí você vem aqui, por exemplo, né? Você quer ver se tem tensão nesse cabo aqui, ó. Você só passa aqui, ó, e ele já vai medindo, ó. Tem tensão aqui. Eu vou desligar agora. Eu desliguei. Ah, ele continua ali. Pera aí. É aqui que é a tomada. Aí tem outro cabo próximo aqui. Se tiver algum cabo próximo, ele mede também, tá? Ó, tá? Se tiver arrebentado o fio, por exemplo, aí ele para. Então é um recurso legal, tá? Mas tá aí, gente, para vocês. Então, queria dar essas dicas aí, né? De sempre use a escala correta, né? Principalmente quando é tensão e corrente, tá? Nunca meça tensão na escala de resistência, que vai queimar o multímetro, tá? Se tiver na escala de resistência, não meça tensão, que se for um multímetro comum, sem proteção, vai queimar também, tá? E sempre, tá, procure segurar com a mão bem segura o multímetro, firme na hora da medição, e sempre vai com bastante certeza naquilo que você vai medir. Aí você não vai ter problema, tá, quanto à segurança do teu multímetro. Fica aí a dica, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço aí, não esquece de curtir, e também se inscrever no canal, e também dar sugestões pra gente naquilo que a gente pode fazer e melhorar no canal, tá? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.